Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, hoje, nenhum clube do Brasil contrata o Luciano. Aliás, o Cruzeiro tentou contratar o Luciano. Né? Quando o Fernando Diniz era técnico do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tinha, o Vasco não tem. Calma aí, Thiago, não tô entendendo. Tá chorando ou tu tá rindo? Eu não sei, Fábio. Eu sinceramente não sei. Por que tu conhece o Arnaldo? Vocês conhecem o Arnaldo? O Arnaldo trabalhou na ESPN, Sport TV, ele é torcedor do São Paulo. E essa cara dele, essa satisfação, de um certo modo até uma pressão, falando do Luciano no Vasco. Eu falei assim, mas o que tá acontecendo com essas pessoas? Oh, meu Deus do céu, sabe? Cocô, merda na cabeça. Ai, é porque o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo são os únicos que têm a possibilidade de tirar o Luciano do São Paulo. O Vasco não. Arnaldo, deixa eu falar uma coisa pra você, irmão. A gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui no decorrer do nosso vídeo. Mas tu acha que só pelo simples fato, né, do Diniz gostar do Luciano, o vascaíno tá morrendo de amores por isso? Não! Tu acha que o clube vai mover montanhas pra ter o Luciano em 2026? Arnaldo, que loucura é essa? Que loucura é essa? Tem cada uma, irmão. Você tem o Dinheiro no seu ataque. Você tem o Tapia no seu ataque. Como é que você vai olhar pro Vasco e achar que a gente vai... É o Luciano. E detalhe, família. Um detalhe muito importante, tá? Não foi o pior. Não foi o pior comentário. Tem um certo cidadão que chega e fala assim, ah, se o Vasco ceder determinado jogador para ter o Luciano. Você imagina? Você imagina o nome? A gente vai debater sobre isso aqui, além do Maurinho também, tá? Maurinho que foi muito injusto, tá, Maurinho? Você foi muito injusto com o PH, muito injusto. Família, tem resenha nesse vídeo, né? Vamos trocar uma ideia também sobre a partida de amanhã. O Vasco que já se encontra em Fortaleza para esse jogo muito importante também para o Vasco, mas olha só, para eles... clima de decisão. Vou até trazer aqui um corte do presidente lá, CEO, sei lá, do Fortaleza, falando, convocando a torcida. Então, o Barro já ativou o modo saiadinha, chegar junto para que, tecnicamente, né, o Vasco possa sobressair nessa partida. Quero resenhar com vocês aqui também sobre uma matéria do Rodrigo Silvério, né, dizendo que o Vasco já está planejando o seu 2026. Tem jogadores aqui, ó, no bolso já para... Opa! É, família. E tem um nome que o VDGcast levantou aqui, eu acho difícil. Eu até acredito que o Pedrinho tá de olho, mas é um nome muito complicado. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e fecha com a parceira do canal, que é a Golcase. Tá aqui o nosso cupom, tá aqui também o nosso QR Code, eu tô deixando o link no primeiro comentário fixado e a Golcase pediu para avisar. Últimos dias, né, do nosso cupom em relação a dobrar o desconto. Então, vai comprar na Golcase? Tem que ser agora. Compra lá e utiliza o nosso cupom Família Vasco. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha. Tá na tela para vocês, família, essa matéria do Rodrigo Silvério. Vasco inicia planejamento com o Diniz no comando em 2026. O clube já tem 3 jogadores apalavrados e busca se adiantar aos concorrentes antes da abertura oficial do mercado da próxima temporada. O Vasco já deu largada ao planejamento do futebol para a próxima temporada. Sob o comando de Admar Lopes, o clube iniciou a estruturação do elenco das diretrizes para 2026, com o Fernando Diniz sendo parte fundamental do planejamento estratégico. Segundo apurado, ao menos 3 jogadores já têm acordo verbal encaminhado com o clube. Segue aqui, ó. A intenção é se antecipar à abertura oficial do mercado do início da próxima temporada, garantindo nomes considerados importantes para o elenco. Admar quer acelerar o processo justamente por se tratar de negociações vistas como oportunidades de mercado, com atletas que se encaixam no perfil desejado e que também despertam interesse de outros clubes. A estratégia é agir rápido para se posicionar à frente dos concorrentes e começar 2026 com uma base sólida definida. Planejamento que já está em andamento. O clube quer dar um passo a mais
no que se espera do próximo ano, visando alcançar metas mais competitivas. Família, eu acredito aqui que realmente o Vasco está tentando se adiantar em relação a isso, né? Vai ser um ano diferente em relação ao Campeonato Brasileiro, que vai se iniciar em janeiro. Então, de fato, né, o Vasco tem que já estar mapeando, né, observando as carências do elenco. E até é importante nesse sentido, né, o Vasco caminhar no Campeonato Brasileiro, ter uma sequência positiva, né, nesses 4 jogos que o Vasco tem pela frente: Fortaleza, Fluminense, RB Bragantino e São Paulo, né? Porque você conseguindo de 8 a 10 pontos, opa, já esquece aquilo ali. Ambição no campeonato, pra gente ganhar um papel colorido no Campeonato Brasileiro, ficar bem colocado, mirar ali uma competição internacional e, claro, focar na Copa do Brasil. Mas eu entendo que isso é muito importante. E assim, pelo calendário lá da Europa, e o Admar já tá acostumado com isso, né? De repente é um cara que tá realmente, né, tocando, realmente, de repente não, né? Ele tem que tocar, ele é o diretor de futebol. Então, espero que o Vasco realmente possa se antecipar nesse processo de contratações e tudo mais, porque eu acho também, família, que o Vasco aprendeu, né, ao longo desse período aí da gestão Pedrinho, alguns jogadores, né, você vê o que aconteceu com o Bruma, e ainda bem, tá? E ainda bem porque o Vasco acertou com o Nuno, mas perdeu esse jogador porque não foi lá em outras situações, o Admar foi, viajou e tudo mais, isso aí foi, né, aprendizado. Então, espero que realmente o Vasco esteja caminhando aí nesse sentido, porque vai ser um ano totalmente diferente. Brasileiro, como eu disse, iniciando em janeiro, e tem a questão também da reforma São Januário, que a gente não sabe quando vai começar, família. E aí o VDcast levantou esse nome aqui, ó, do Renan Lodge. Vasco já iniciou as conversas para acertar a contratação do lateral esquerdo Renan Lodge, ex-Atlético Paranaense. Família, é um nome muito difícil, de fato, de acreditar. Põe naquela conta da resenha na mesa de bar, tá? O VDGcast levantou aqui esse nome, a gente vai trocar uma ideia. Cara, eu até acredito, pela situação que ele está vivendo hoje com o Al Hilal, de tentar uma rescisão, uma coisa muito complicada aí, né? Então o Vasco, poxa, vamos sondar aqui esse jogador que tem recurso, tem qualidade, ele tem uma identificação com o Atlético Paranaense, né? Clube que revelou ele, mas que está na segunda divisão e nem sei se vai subir, espero que não. Capelani sofreu mais um pouco na segunda divisão. Eu até acredito, tá, que o Vasco sondou, tá? Mas, assim, acreditar que o Vasco vai contratar o Renan Lodge já é difícil. Já é difícil. E aí depende muito do Vasco postar na Libertadores, vender o Piton, vender o Ryan para ter um jogador aqui desse nível. Eu gosto muito. É um jogador que tem uma limitação defensiva, a gente sabe que ele marca muito mal, o Renan Lodge, mas joga muita bola, cara. Eu gosto muito do Renan Lodge. Com a bola nos pés, assim, sabe muita coisa, né? No comando de ataque, fazer um esquema ali para proteger ele, né? Ajudar ele defensivamente, botar o Barros para cobrir ali e deixar o Renan Lodge, muita qualidade técnica, assistência, drible, né? Muito bom jogador. E aí um detalhe que eu acho difícil, 27 anos, né? De repente ainda, né, olha para o mercado europeu como uma possibilidade, mas é isso. Eu acredito que o Vasco sondou a situação do jogador, mas é difícil acreditar, porque, cara, seria, como o Neto diz aí, né, o craque Neto, uma baita uma contratação, família. Vamos seguir a nossa resenha e comentar um pouco sobre a partida de amanhã contra o Fortaleza. Antes, quero trazer aqui, né, o presidente, CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, falando, convocando a torcida para esse jogo muito importante. Olha só. Fala, torcedor do Fortaleza, estamos aqui no PC, final de tarde, 14 de outubro, o time já vai treinar aí, treino dia pronto para o jogo contra o Vasco, jogo importantíssimo, você sabe disso, e eu venho fazer o convite para que a gente esteja junto amanhã na Arena Castelão, via pouco a parcial, um pouco mais de 20 mil torcedores confirmados, é um bom público, porém podemos mais, encher ainda mais a Arena Castelão, cada um de vocês é importante, cada grito, cada apoio, cada música cantada pelo Fortaleza, a gente sabe que precisamos estar juntos, unidos nessa caminhada, e o seu empenho, a sua presença pode ser a diferença naquela dividida, naquela bola que bate na trave e entra para nosso favor, naquela lance que o nosso atleta vai com a garra um pouco a mais, para que a gente possa juntos sair dessa situação. Fortaleza continua forte, continua unido e continua acreditando muito que vamos conseguir o nosso objetivo. Mas precisamos de você na arena. Repito, 20 mil já é um bom público, porém podemos mais. Temos mais de um dia aí para fazer os check-ins, para fazer as compras e que possamos estar juntos enchendo o Castelão com muita energia amanhã. Valeu! Tá aí, família, deixa eu mostrar para vocês algumas fotos da chegada do Vasco, né, em Fortaleza. Tá aí o Felipe Coutinho, também, né, o Verratti, uma partida muito importante pra gente, né? O Vasco precisa chegar aí a 36 pontos para, né, mais um time ali do Z4 não sonhar, não respirar. A situação do Vasco, na minha opinião, tá bem mais tranquila, mas não pode bobear, não pode dar mole. Eu projetei aqui de 8 a 10 pontos, chegou um vascaíno aqui me chamando a atenção. Ô Thiago, tu tá achando que é o Bayern? Que tu tá na Bundesliga? Ele me chamou a atenção, falou que é um absurdo essa projeção de pontos. Eu não acho. Eu não acho. Pode não acontecer. Futebol, né, família? Né? Tudo pode acontecer. Agora, eu acho bem acessível o Vasco, nessa sequência, somar de 8 a 10 pontos. E aí, focar só na parte de cima
da tabela, não é isso? Mas é um jogo pegado, vai ser um jogo disputado. E aí tem alguns detalhes pra gente destacar, né? O GE, claro, que fez questão de pontuar isso aqui, tá na tela. Como o mandante Lion não perde para o Vasco há mais de 20 anos. Que loucura, né? Recentemente aqui num vídeo eu destaquei as últimas 3 partidas, né, pelo Campeonato Brasileiro. Citei com vocês a Copa do Brasil, que foi um 0 a 0. O Mr. Paiva fez lá uma tática de só se defender, ataque contra a defesa, deu certo, né? Que no final de tudo o Vasco conseguiu a classificação, mas no Campeonato Brasileiro, pontuei isso aqui, né? 3 a 0, 20/21, 23, 2 a 0, e no ano passado tomou uma porrada de 3 a 0. Ou seja, o Vasco não faz gol, irmão. O Vasco não faz gols, não faz as partidas, não faz gol. Então assim, a gente precisa vencer, quebrar esse tabu e, né, se possível, a lá Diniz, né, com muitos gols. E assim, família, o Vasco tem, poxa, grandes chances, né, de vencer essa partida. O momento é difícil, é pressão. E assim, basicamente é isso. Claro que você pode não estar num dia legal, os jogadores não performarem, né, tecnicamente falando, mas eu acho que amanhã esse time, né, esse provável time, o Vasco vai ter o equilíbrio que a gente tanto pede aqui, que são jogadores de pegada no meio campo, vai ter um ataque móvel na frente. Então assim, amanhã, já falo aqui, eu não aceito o discurso de apatia, porque fisicamente falando e característica dos jogadores, não dá para ser apático na partida. Não dá. Tem que ter vontade, tem que ter disposição, tem que atacar espaço, tem que dificultar a saída de bola, tem que dividir, tem que ganhar as divididas, porque o Vasco amanhã vai ter um time para isso. Se você reparar, Barros, Hugo Moura, a zaga mais rápida com Cuesta, Robert Renan, Pumita, Piton, aí já tem mais dificuldade, mas a gente entende que, né, esse setor defensivo vai estar mais protegido ali com Barros, com Hugo Moura, vai ter o Coutinho para pifar o jogo junto com o Nuno e Ryan e Andrés Gomes na frente. Então assim, é um time muito equilibrado, família vascaína, pra gente acabar, né, com esse jejum aqui, com esse tabu, essa urucubaca de 20 anos e ganhar bem a lá Diniz, se Deus quiser, né? Beleza? Vai lá disputar a segunda divisão. Família, para finalizar esse vídeo, deixa eu trazer aqui essa resenha do Maurinho e também, né, ali do Arnaldo e mais um comentarista que estava na bancada. Cara, foi assim, eu tenho certeza que foi brincadeira. Eu quero acreditar, tá? Que foi uma brincadeira, mas foi péssimo, cara, foi terrível. Nossa senhora, olha só. O Paulo Henrique do Vasco fez um gol bonito. Não é um jogador para seleção, na minha opinião. Ele atende a demanda do Vasco ali, ele é um bom lateral no Vasco, sempre achei. E é mais no ataque. Será que ele vai formar bem numa linha defensiva, numa necessidade do Brasil ter uma linha mais sólida? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Vasco demonstra interesse em Luciano, porque o técnico é o Fernando Diniz, até ter uma proposta. O Vasco demorou, acho que não pagou, para pagar o Léo Pelé, até, né? Vamos até... Sabe qual que é a diferença do Luciano pro Oscar e pro Lucas? Além do Luciano jogar, é que tem clube interessado no Luciano, porque ele joga. Sim. Né? O Santos esteve, o Vasco está, o outro está. O cara tem contrato com o São Paulo, ganha bem, mas joga. Então, se tiver uma proposta, vamos ver qual proposta o Vasco faria. Pode fazer o quê? Vai dar o quantos vai pagar? Ryan? Vai dar o Ryan? Não vai. Né? Então, uma cascata, né? Cascata. Talvez o empresário do jogador, talvez não sei o que lá. Mas o caso é, o único jogador daqueles grandes do São Paulo que joga é o Luciano. O resto. Então é aquilo. Para ter uma transação nacional, eu acho que fora Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, hoje, nenhum clube do Brasil contrata o Luciano. Aliás, o Cruzeiro tentou contratar o Luciano. Né? Quando o Fernando Diniz era técnico do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tinha, o Vasco não tem. Tu ouviu? Tu acredita que ele falou isso? Ah, deu o Ryan no Luciano. Ai, cara, não é possível um negócio desse, família. Ai, cara do céu. Família, eu sei que o Vasco, o atual Vasco, paga o pato por anos, né, de bagunça. Eu sei disso. Mas tem determinados clubes, cara, que não estão podendo falar muita coisa não, cara. Esse tipo de brincadeira, dá o Ryan no Luciano. Cara, os caras têm hoje no ataque de Neno e Tapia. Horroroso.
Horroroso, ataque horroroso. E tem com esse tipo de brincadeira. Tu viu a carinha do Arnaldo, a satisfação dele, falando, o Vasco não tem dinheiro pra contratar o Luciano. Ainda bem, Arnaldo! Meu Deus, Arnaldo! Quem vai dar dinheiro no Luciano, Arnaldo? Acorda, irmão! Que água é essa que tu tá tomando, irmão? Que suco é esse? Quem vai gastar, sei lá, 10, 12, 5, 1 milhão no Luciano, Arnaldo? Jogador de 32 anos, Arnaldo! Caramba, cara, que cabeça louca é essa? E do Ryan eu não vou nem falar, né? Eu não vou nem falar. É mais fácil, ô, meu amigo jornalista, né, trocar o São Paulo, né, o Vasco comprar o São Paulo com o Ryan, do que trocar, Ryan com o Luciano. Tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira. A gente tá falando de um dos jogadores mais valiosos do futebol brasileiro hoje em dia, né? O Marcelo Santana falou que um tempo atrás, um clube europeu de prateleira muito alta, né? Tava ali buscando informações do Ryan. Aí você vem me falar de trocar Ryan com o Luciano. Eu tenho paciência, tá? Eu levo na brincadeira. Mas tem gente que não leva. Vai te xingar. Paz, família, né? Paz, que o momento é bom, não precisa, paz. Mas vão te xingar. Eu não quero isso, tá? Eu vou levar na brincadeira. Uma brincadeira absurda. Mas já que você fez, trocar Ryan e Luciano. O Ryan com 19 anos, já é um jogador que o Luciano nunca sonhou em ser. Pelo amor de Deus, irmão. Caraca. Ai. E assim, família, para finalizar em relação ali ao Maurinho, eu tava vendo esse comentário aqui do André Galvão, do SBT. Ele falou o seguinte sobre o PH, ó. Todo mundo sabe que o Japão é mais difícil do que a Coreia. Apesar disso, Ancelotti prioriza os testes e descobre Paulo Henrique, lateral direito do Vasco. Futebol é bom demais para quem tem a mente aberta. Então assim, o Maurinho, ele tá sendo, né... Na verdade, eu nem vou para esse caminho, tá sendo nada não. Eu vou pro seguinte caminho. O Maurinho acha que não é jogador para seleção. Eu acho. E no final, sabe o que isso importa? Nada. A opinião do Maurinho é tão irrelevante quanto a minha. Porque quem decide no final é o italiano lá. Então é o PH continuar bem, performando bem no Vasco, porque ele tem sim a possibilidade. É um cara muito forte fisicamente, muito forte. Então, a gente tem que entender que tem a questão da estreia. Foi a primeira partida dele como titular da seleção brasileira. Então saiu um pouco dessa carga emocional. Um time, no segundo tempo, com as modificações, deixou a defesa mais exposta. E aí o PH marcou mal, não, cara. Gente, eu não quis trazer isso aqui de novo, mas, poxa, se você olhar a situação do lance, você vê que tava com dois atacantes. O daqui que estão falando pra ele marcar, porque o cara que fez o gol, o lance do gol, mas se o PH vem pra cá, fecha aqui, e esse que tava, né, entrando na área faz o gol, iam falar o quê? Que o PH não fez a cobertura pro Fabrício Bruno. Então, assim, foi um erro coletivo. Não foi um erro do PH, como o Paulo Nunes e outros aí estão querendo jogar. Então, assim, Maurinho, você foi injusto. Mas é isso. Sua opinião, não é jogador pra seleção. Na minha, não interessa pra ninguém. Quem vai decidir é o cara lá. Fui!